pessoal, tudo certo? Meu nome é Rodrigo e eu tô aqui hoje para ver contigo uma aula sobre ecologia. A ecologia, que é um dos temas que mais cai no Enem, junto com a evolução, a fisiologia humana e a genética. Então, para entender a ecologia, tem certos conceitos básicos que a gente precisa dar uma olhada. Então, vamos lá. Começando pelo próprio conceito da ecologia, estuda a interação dos organismos da Terra uns com os outros e com o meio ambiente. Pessoal, uma dica. Quando ver um conceito de biologia, procura interpretar a palavra dividindo pelos radicais. Ou seja, eco significa casa. Logia significa estudo. Então, o que seria? Estudo da casa, o estudo do lugar onde vivemos. De vez em quando as palavras vêm do grego, de vez em quando vêm do latim. Então, tenta dar uma olhada nisso sempre que puder. Então, oikos, casa, logos, logia. Então, estudo da casa, estudo do ambiente. Em biologia, em ecologia, um outro conceito é a de espécie. Espécies são um conjunto de indivíduos semelhantes que, ao serem cruzados entre si, produzem descendentes férteis. A IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, determinou que existem 7 estados de conservação. Vamos a eles. Começando por pouco preocupante, como por exemplo o pardal, quase ameaçado, vulnerável, como por exemplo os bugios, em perigo crítico na natureza, como por exemplo a araucária, o pinheiro, que é utilizado no sul do Brasil como madeira de reflorestamento, em perigo extinto na natureza, como por exemplo o dromedário, parente do camelo, que atualmente só se encontra em cativeiro, e extinto como os dinossauros, dodôs e mamutes. Pessoal, dentro de espécie, podemos ter as espécies nativas, que são as espécies originadas no local onde foram encontradas, como por exemplo, aqui que eu trouxe 4 exemplos para vocês, a flor brinco de princesa, que é a flor símbolo do estado do Rio Grande do Sul, é uma flor nativa. Logo abaixo, a erva mate, a Ilex paraguariensis. Então ela é usada para fazer bebidas como chá, como chimarrão, como tererê, recomendo todos. Ao lado da erva mate, o ipê roxo, uma árvore bignoniácea, que é uma árvore com propriedades medicinais. Ela é usada em vias para arborização, por ter um poder ornamental. Logo acima ali o fuleco, vocês devem conhecer da Copa do Mundo, o mascote, que é um animal em extinção na natureza. Ele, quando se sente ameaçado por um predador, se fecha no formato de uma bola, tentando despistar o predador. Então, dentro de espécies, também temos as espécies exóticas. As espécies exóticas são as oriundas de outra região. Elas têm um aumento populacional muito rápido, devido à falta de predadores. As espécies exóticas alteram o ecossistema, fazendo com que alguns animais tenham que trocar de habitat. Então, elas afetam o equilíbrio ambiental em um determinado ambiente. Aqui eu trouxe 4 exemplos para vocês. O mexilhão dourado, por exemplo, é um molusco nativo do sul da Ásia. Ele veio à América do Sul através de embarcações, pois ele forma aglomerações e com isso eles podem se fixar em qualquer substrato. Então esse animal ele acaba matando os outros peixes, os outros moluscos nativos da região por sufocamento, entope cano, esgoto. É uma grande praga que a gente tem hoje no Brasil. Abaixo, o eucalipto. O eucalipto, junto com o pinus, eles têm uma relação ecológica que é o amensalismo, que é quando uma espécie impede o crescimento da outra soltando substâncias. No caso dessas plantas, elas quando derrubam as folhas no solo, elas impedem que haja o crescimento de outros vegetais ao redor delas. Então, por exemplo, o pinus, que não tem atrativo nenhum para a fauna, acabam sendo espécies exóticas, oriundas de outro lugar. Aqui o javali é o porco selvagem, ele ataca o milharal, ele é nativo da Europa, da Ásia, da África. Então ele foi introduzido no Brasil, ele devora filhotes de quero-quero, filhotes de tatu, filhotes de veado. Então esse animal é um grande problema que a gente tem no Brasil hoje, porque ele causa muito desequilíbrio ecológico e tem um descontrole populacional, assim como todas as espécies exóticas. Desde 2013 foi liberado pelo IBAMA o abate e a caça com armas de fogo aos javalis. Então,
Só que tem um grande problema. Assim como tudo no Brasil, tem uma burocracia imensa. Então muitas pessoas não conseguem tirar o cadastro. É necessário tirar um cadastro técnico federal no site do IBAMA. Então muitas pessoas acabam desistindo porque leva muito tempo. Então talvez não valha a pena em determinados momentos. Um outro conceito na ecologia que é muito importante é o conceito de bioma. Bioma é a paisagem natural com características específicas de um determinado local, identificada por suas espécies, vegetação e clima. Dentro de biomas nós podemos ter biomas mundiais e brasileiros. Biomas mundiais, por exemplo, como a tundra, um clima frio, como por exemplo um outro bioma seria o de deserto, com uma grande variação de temperatura, determinados tempos muito quente, determinado tempo muito frio. Biomas brasileiros nós temos o pampa, com poucas árvores, uma vegetação rasteira, capim, cerrado no Planalto Central brasileiro, Pantanal no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, floresta amazônica no norte do país. Aqui no slide eu até trouxe uma foto para vocês da Caatinga, que é um local com uma biodiversidade gigante, só que é um local muito degradado. Um outro conceito da biologia é o conceito de ecótono. Ecótono é a área de transição ambiental, onde diferentes comunidades ecológicas coincidem. Então é um encontro de dois ecossistemas. É um local onde tem diversas espécies. Aqui na foto, por exemplo, uma foto tirada em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, que temos um ambiente aquático transitando com um ambiente de floresta. Então é um local com muitas espécies, abundante em riqueza natural. O habitat é o local específico onde um ser vivo pode ser encontrado. É o seu endereço, é o local que oferece as condições para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevivência e para a reprodução de uma espécie, para que essa espécie possa ser perpetuada. Um exemplo aqui é o urso polar no Ártico e o panda em uma floresta de bambu na China. Então são os locais favoráveis a eles, onde pode se desenvolver, sobreviver e reproduzir a espécie. Nicho ecológico é o papel ecológico desempenhado pelo ser na comunidade, é a profissão dele, é o modo de vida, do que se alimenta, tipo de reprodução, o que ele está fazendo naquele determinado ambiente. Por exemplo, um mico-leão-dourado na Mata Atlântica. Mico-leão-dourado na Mata Atlântica anda em bando, tem hábito diurno, se alimentam de frutas e pequenos invertebrados, eles são responsáveis pela dispersão de sementes e eles são adeptos da poliandria. A poliandria é quando a fêmea pode ter 2 ou mais machos, ao contrário da poligamia, onde o macho pode ter 2 ou mais fêmeas. Mas o mico-leão-dourado também, em sua maior parte, ele é adepto da poliandria, mas há espécies poligâmicas. Então a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: pode um animal ter o mesmo habitat e nichos ecológicos diferentes? Pode, como mostro nessa imagem aqui, uma interação de predatismo entre uma leoa e uma zebra. Tem o mesmo habitat, savana africana, estão no mesmo endereço, mas tem profissão, papel ecológico diferente. Por exemplo, a leoa é carnívora, a zebra é herbívora. Então elas têm nichos diferentes, mas têm o mesmo habitat. Interações ecológicas é um outro conceito da ecologia. São as relações mantidas entre os seres dentro de um ecossistema. Então, nas interações ecológicas, pode ser para 3 tipos: busca por alimento, abrigo ou parceiro para reprodução. Nas interações ecológicas, temos as relações harmônicas, que são as interações positivas, onde sempre vai ter um indivíduo beneficiado, ou uma espécie beneficiada e outra beneficiada na associação, ou uma espécie beneficiada e outra indiferente. Outro tipo de relação são as desarmônicas, também chamada de interações negativas, onde sempre um dos indivíduos vai acarretar um prejuízo a ele, podendo diminuir a chance de sobrevivência ou parceiro para reprodução. Então, nós temos as espécies intraespecíficas, quando mesma espécie, e as interespecíficas, quando entre espécies diferentes. Nas intraespecíficas temos a sociedade, a colônia. Nas interespecíficas harmônicas, ou seja, sempre vai ter um indivíduo que vai ficar positivo na associação, mutualismo, a protocooperação e o comensalismo. Nas desarmônicas, onde pelo menos um vai acarretar prejuízo, seria o canibalismo,
a competição, onde os dois vão se dar mal, amensalismo, o predatismo e o parasitismo. Eu trago aqui uma questão do Enem, retirada do próprio Enem de anos atrás, que é o seguinte: o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Então, essa é uma questão que trata de nicho ecológico, trata do modo de vida do tamanduá em um determinado ambiente, do que ele faz, o tipo de reprodução dele, qual o papel ecológico desempenhado por ele no ambiente. Então, pessoal, essa foi a aula de Ecologia de Conceitos Básicos. Agradeço, muito obrigado e até a próxima.